Vai beber o quê, Del? Com gás ou sem? Limão? Gelo? Limão não. Limão espremido e gelo. 100 reais. Quero um suco de abacaxi. Hortelã? Hortelã. Algo mais? Só. O meu é aquele valezinho da estação, sabe? Eu quero um omelete e uma coca KS com gelo e limão. É o prato de 20 reais. Só ver se ele ainda tá esse mesmo valor, tá? Até esse é gelo e limão? Essa só pra me mostrar pro gerente? Claro. Eu já trago, tá bom? Tá 20 reais, tá? Tá certo. Obrigada. Olá, 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 olá todo mundo, sejam muito bem-vindos. Aí eles normalmente mandam. Vamos aproveitar aqui só para chamar a galera. Aí eles ligam na estação, aí eles falam, ó, não, moça, aqui pra tal, não sei de Bora onde. lá. Vou aproveitar para chamar todo mundo para participar. A primeira vez que eu Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir bem? puxei a saca na live. A mulher, Vocês conseguem me ouvir? parece que já era conhecida. Faz um joinha se vocês conseguem me ouvir. Ela puxa assim, sabe, o Jorge é a mesma coisa. Quem vende bastante aqui, Sérgio. Ótimo! Ótimo, ótimo. André, Lari sempre aqui, sejam muito bem-vindos. A nossa live de hoje, da 1 da tarde, ela geralmente acontece, né, nas terças e nas sextas. Essa live acontece simultaneamente no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. E aqui, com vocês. Mas hoje, excepcionalmente, vai ser só no Instagram, porque eu vim de manhã dar um treinamento e acabou que a minha conexão com o computador não foi muito boa e eu preferi então tirar. Depois a gente vai subir essa live pro YouTube para ficar lá também para acompanhar. E hoje, depois da Masterclass de ontem, coloca aqui, fala eu, quem participou ontem da Masterclass, só para eu saber se tem aqui hashtag estagiário, hashtag executivo, quem tava lá ontem vai entender esse papo. E coloca aí pra mim se você tava e que hashtag você é, né? Se você tava lá ontem, você sabe, né? Coloca aí hashtag estagiário, hashtag executivo. Mas hoje eu quero fazer um bate-papo diferente aqui. Ah, lindo! Eu quero fazer um bate-papo diferente aqui hoje. Por isso hoje a gente tem uma convidada que, pra mim, trazer essa convidada para esse bate-papo com a gente é uma honra. Essa colega de profissão é uma pessoa bastante importante para mim. Ela foi minha aluna de pós-graduação e depois ela fez parte do meu grupo de ciclistas. Desenvolvemos um relacionamento de amizade e para mim isso como eu falei ontem, eu sempre falo, para mim isso é o maior ganho do meu trabalho, é isso, é poder fazer relacionamento realmente com quem se aliou a mim nessa corrente, né, de transformação na vida dos pacientes. E a minha convidada, ela tem algumas especificidades bastante interessantes de trabalho, para ela mesma e de trabalho. Então eu quero convidar essa ilustríssima colega para participar desse bate-papo. Gabi, vizinha, seja muito bem-vinda. Pede acesso aí para te aceitar. Eu quero que meus seguidores e meus hashtags estagiários, meus hashtags executivos, eles te conheçam a sua história de vida e sua história profissional. Eu quero muito que você possa contar para eles, nesse papo que a gente vai bater hoje, a sua experiência profissional, pessoal profissional em relação a ser especialista em nutrientes e trabalhar com suplementação.
Beth. Deixa eu ver se eu consigo. Olá! Oiê! Gabi, seja muito bem-vinda neste dia tão legal. Eu estou muito feliz, obviamente, porque eu ontem coloquei para o mundo, né, aquele filho tão querido que eu não queria, você sabe disso, que é o curso de suplementação. Mas a gente já tinha agendado esse papo e, como eu disse, eu quero que o mundo te conheça, eu quero que as pessoas que me seguem aqui saibam quem você é. Eu quero que você conte um pouco quem você é, como você trabalha, como é a sua vida em relação à nutrição. E gostaria muito que você contasse para todo mundo como é a Gabi hoje, sendo especialista em nutriente. Então, gente, deem as boas-vindas para minha amiga Gabriela e vamos trazer a Gabi e a história da Gabi para a gente, que vai valer a pena. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aqui. É um prazer estar, de uma certa forma, conhecendo vocês e permitindo que vocês me conheçam um pouco também. Prazer enorme estar aqui, Dani, com você, né? Quantas vezes a gente tentou marcar um café, então que ele seja virtual mesmo, mas a gente ainda vai fazer esse café físico dar certo, né? Por favor, a gente não está nem falando Tem que começar no café da manhã e poder saber terminar, né? Pois é. Né? A gente vai fazer dar certo. Então é um prazer enorme, uma honra para mim estar aqui no seu canal, podendo falar um pouquinho, né, sobre tudo, até porque você é uma pessoa que eu tenho uma inspiração muito grande, que faz parte do meu círculo ali, de pessoas nas quais eu me inspiro, que é bem restrito, porque eu acho que a gente tem que selecionar mesmo, não dá pra gente sair por aí falando amém para todo mundo que aparece nas redes sociais. Não é bem por aí. A gente tem que saber selecionar, a gente tem que ter um olhar crítico mesmo para as pessoas e para tudo. Eu falo assim, mesmo, não sei, mesmo que, né, não que alguém vire para mim e fala que me admira em determinado ponto, eu vou falar para a pessoa, olha, tem um olhar crítico porque, né, ninguém é detentor de todo o conhecimento, mas falando no sentido de que, assim, em questão de suplementação, né, eu separo muito por caixinhas. Para mim, você é a pessoa que eu uso como referência e que toda vez que eu tenho alguma dúvida, que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá que eu sei que eu vou ter a resposta, a solução. Ou pelo menos a gente vai conseguir sentar e discutir junto em prol de chegar em algum benefício melhor para os nossos pacientes, né? Então, contando um pouquinho da minha história, eu acho que a minha história com essa questão dos nutrientes e da suplementação, ela foi, assim, um pouquinho conturbada no sentido de que eu vim de toda uma trajetória de uma nutrição baseada em gestão de unidades de alimentação coletiva. E nessa gestão, né, quando a gente trabalha com gestão, com liderança, uma função muito mais administrativa, muito mais direcionada para uma microbiologia, direcionada para vigilância sanitária, segurança alimentar, a gente sai um pouquinho, tira um pouquinho o foco do papel dos nutrientes, efetivamente. Né? A grande realidade é essa, não deveria, mas é. E quando eu decidi sair desse universo, que eu já estava há 10 anos, e eu decidi que eu ia para a área clínica, e na área clínica eu cheguei à conclusão de que eu não sabia nada desse universo, eu estava há 10 anos afastada da área clínica. E aí eu pensei, agora eu preciso correr atrás, né? O prejuízo foi quando eu decidi fazer a pós-graduação. Eu preciso aprender como clinicar, não dá para eu fazer baseado ao que era quando eu me formei, porque muita coisa mudou. Então eu preciso me inovar, me atualizar e tudo mais. E foi quando eu conheci a pós e me surpreendi maravilhosamente bem. E nesse início da minha carreira, eu já identifiquei que havia uma grande demanda também para a área esportiva. Então, eu percebi ali que se eu queria ir para o consultório, ter o meu consultório, fazer atendimento no consultório, eu também ia precisar não só da área clínica, mas também entender essa área esportiva. E para mim era um grande desafio, porque eu vindo da área de gestão, eu não sabia nem o que era whey protein. Não sabia nem para que servia isso. Eu era aquela pessoa que achava que o whey protein era para marombeiro, sabe?
E hoje eu sou do fã-clube do Whey Protein, né? Já sabe. Culpa da Dani. A Dani que me jogou nesse fã-clube aí. Então, a minha trajetória ela é mais ou menos essa, né? Tem 6 anos que eu tô na clínica, que eu tô atuando em consultório. E eu posso falar assim com muita propriedade a diferença que foi na minha vida ter acesso a essas aulas de suplementação, de nutriente, ter acesso a Dani de uma forma em geral, né? De a gente poder ter essa oportunidade de mandar mensagem, de trocar essas figurinhas, da gente discutir alguns casos, porque isso realmente me levou à independência que eu procurava dentro do consultório. Então, hoje eu posso falar que o meu trabalho efetivamente é o consultório, é atender em consultório, por conta de toda essa bagagem que eu tive acesso, que eu busquei, que eu também me dediquei. Mas, às vezes a gente até se dedica, mas a gente não tem acesso às pessoas certas. Isso também é importante. Porque são as pessoas que vão, às vezes, te dar aquela alfinetada, que vão te mostrar um outro olhar sobre aquilo. Eu sempre falo que o aprendizado ele não depende só de você e um livro. É claro que você precisa, né, sentar, se debruçar e estudar, mas quando você se abre para outras pessoas, essas outras pessoas vão mostrar outros olhares e vão fazer você pensar melhor. Então, hoje, o sucesso que eu digo assim que eu tenho na minha carreira, eu devo muito a esses encontros que eu tive na minha vida. E a Dani, com certeza, é uma delas, porque nutrientes e suplementação faz parte da nutrição, né? Ela é a nutrição. E aí tiveram várias ressignificações aí no meio do caminho da Dani para eu entender, de falar, não, então tá, realmente é isso, é isso que tem que ser feito, é isso que eu tenho que me dedicar um pouco a isso, porque os meus pacientes precisam e eles vão se beneficiar muito disso. E a gente está aqui por eles, né? Mais por eles do que pela gente mesmo. Tem uma peculiaridade do seu trabalho, Gabi, uma peculiaridade que é você trabalhar com para-atleta. Sim. E pouquíssimos nutricionistas têm acesso a pessoas com necessidades especiais, né? E ao longo da nossa jornada profissional, a gente vai perdendo mesmo um pouco daquela bagagem de informações, de conhecimento que a gente obtém na graduação, e uma delas é o cálculo para esse público, e além do cálculo, a própria necessidade especial. Eu queria muito que você contasse um pouco dessa sua experiência aqui para a galera, porque é legal eles terem contato com um olhar de uma situação diferente, que eu acho muito bacana. Sim, inclusive eu me deparei, quando eu fui começar a trabalhar com eles, né, é um instituto que tem aqui, eu moro em São José dos Campos, né, interior de São Paulo, e tem um instituto aqui que é direcionado para atletas. Então ele abraça todas as pessoas que têm deficiências físicas ou mentais. Eles abraçam essas pessoas e mostram o universo do esporte para essas pessoas, e elas têm a oportunidade de se profissionalizarem. Hoje nós estamos com atletas de ponta, nós temos atletas de elite, temos atletas que estão na seleção brasileira. A gente foi progredindo e evoluindo, né, junto nesse tempo. E uma das coisas assim que toca muito o meu coração é a insegurança dos profissionais, no sentido nem da insegurança técnica, mas a insegurança de como lidar com essas pessoas. Então eu escutava muito isso, né? Quando eu falava assim, olha, eu trabalho com para-atletas, as pessoas falavam comigo assim, mas como que você conversa com a pessoa para pesar ela? E eu converso como eu conversaria com qualquer outra pessoa. Olha, existe a possibilidade de você sentar na balança? Existe a possibilidade da gente pesar assim, assado? A gente enfrenta um grande desafio na nutrição direcionado para esse público, porque é a falta de material técnico científico, né? Então, como a gente tem, eu não sei se alguém aqui já acompanhou Paralimpíadas, né? Esses esportes que tem paralímpicos, nós temos muitas classificações dentro de determinados esportes.
Então, a natação, por exemplo, tem a natação para amputados, tem a natação para quem não movimenta as pernas, mas tem as pernas e não movimenta, para quem não tem braço só. Então, como é muito compartimentado, acaba que se torna uma dificuldade para a gente reunir documentos ali, referências científicas para a gente utilizar na nossa prática. Mas eu sempre fui assim, meio, né, caruda. Então, eu sempre fui aquela pessoa que assim, ok, se eu não tenho referências, o que eu tenho mais próximo que vai poder me ajudar, né? E se no último caso, se eu não tenho absolutamente nenhuma referência, o meu paciente vai ser minha própria referência. Então, a partir do momento que eu tenho ele ali na minha frente e ele vai fazer um acompanhamento, eu vou acompanhando ele com ele mesmo. Que tem algumas situações assim, que a gente vai acompanhando eles com eles mesmo. Eu tenho alguns pacientes cadeirantes que tem muita dificuldade para a gente medir qualquer dobra, medir qualquer compartimento. Então eu faço o que dá. Eu consigo fazer bíceps, tríceps, escápula. Ótimo, é o que eu tenho, eu vou trabalhar com o que eu tenho. E eu vou fazendo esse comparativo com ele mesmo. Né? Então também ter essa maleabilidade, entender que as referências científicas elas são necessárias, mas vai ter situações que a gente não vai ter realmente. E hoje eu tenho um prazer imenso, um orgulho imenso, que eu fui convidada para fazer parte da comissão técnica de goalball do Instituto, que hoje estão no Canadá, porque eles estão disputando uma prova para tentar a vaga no Mundial, né? Que a gente vai ter o Mundial esse ano. Então é um orgulho enorme, assim, eu fico muito, muito feliz, porque eu comecei com eles lá atrás. Quando eu falei, não, então eu vou para a área clínica, consultório, área clínica, esportiva, a única coisa que passava na minha cabeça era, ok, agora eu preciso ter gente para atender, né? Não dá para eu ficar aqui sentada e eu preciso praticar, porque eu só vou aprender praticando. E eu bati lá na porta deles, literalmente. Eu fui lá, bati na porta deles e falei, olha, eu sou nutricionista, eu queria muito fazer um estágio com vocês, porque eu não sei absolutamente nada sobre nutrição esportiva. Foi isso que eu fiz. E aí o diretor do instituto, que é um grande amigo meu hoje, ele falou comigo, olha, não tem nutricionista, né? Louca, tá achando que tá onde? Não tem nutricionista, a gente não tem ninguém aqui que nos ajuda nesse sentido, mas se você quiser atendê-los, vai ser muito bom pra gente. Eu deixei claro que eu não sabia nada, porque eu acho que a gente tem que ser justa, tem que falar a verdade, eu não ia mentir para eles. Se lá atrás, e aí deu tudo certo, comecei a atender eles, e lá atrás eram só atletas de base. Então hoje nós estamos lá no Canadá, tentando uma vaga para o Mundial. Lá tem 2 atletas nossos que estão na seleção brasileira, tem mais 2 do feminino que também foram convocados agora para a seleção brasileira. Traz um orgulho muito grande. E conseguir acompanhar essa evolução do papel da nutrição na vida deles. Estão todos eles suplementados, bonitinho, maravilhoso. Se você faz suplementação com esse público, isso é muito importante, porque quando você, desculpa te interromper, mas quando você fala assim, quando eu não tenho referência, ele vira minha referência. A parte fisiológica, base, é igual de todo mundo, né? Você adapta, creio eu, das nossas conversas, você adapta isso com a situação real, imediata, pontual daquele paciente. E suplementar esse paciente, você vê necessidade, você vê facilidade mínima, e o quanto isso traz de resultado para eles, Gabi? O que você observa dentro desse contexto todo? A dificuldade que eu vejo muito, Dani, é no sentido de que todos eles, a gente não trata só nutrição esportiva, todos eles têm algum comprometimento clínico, principalmente os amputados, né? Principalmente aqueles, ou então aqueles que têm alguma deficiência por um acidente, por exemplo, com arma de fogo, com arma fria, acidente de carro, de moto. Essas pessoas, elas têm outras complicações, então não dá pra gente ter um olhar compartimentado de que vai trabalhar só nutrição esportiva, né? Então tem que ter tudo isso, tem que avaliar o contexto todo, né? A integralidade da pessoa. Então acaba tendo um pouquinho de dificuldade naqueles que a gente não pode considerar
o corpo inteiro completo, a gente tem que compartimentar. Mas nisso a gente até tem algumas referências, né, de ali do peso compartimentado e tudo mais, e eu acabo utilizando essas referências para esse público. Mas hoje que nós temos hoje nutricionistas atuando com esses públicos, né? Hoje nós temos mais 2 nutricionistas na equipe, e eu fiquei exclusivamente para o goalball, que é um esporte para deficientes visuais, para cegos. Inclusive o único esporte que foi desenvolvido para deficientes, né? Então todos os outros foram adaptados e o goalball é um esporte que foi desenvolvido para eles. Então é mais fácil porque eles são deficientes visuais. A dificuldade que eu tenho é em rotulagem, explicar o que vai ter que tomar, que horas que vai ter que tomar, porque nem todos eles vai ter alguém ali do lado falando para eles, entregando na mão deles. Nem é esse intuito, eles têm que ter o máximo de autonomia possível e é por isso que eles estão no esporte, né? Então, mas são dificuldades assim que são muito fáceis de superar. Então, para esse público, não tem nenhuma dificuldade. Eu uso as referências normais que eu utilizaria para qualquer pessoa e a gente suplementa direcionado para a nutrição esportiva, mas considerando também algumas coisas da clínica, porque, por exemplo, deficientes visuais, todos eles, né, pelo menos que a gente coloca em 99%, têm dificuldade com a qualidade do sono. Então, eles vão ter alterações ali na qualidade do sono. Tem até alguns estudos muito recentes falando sobre o uso da melatonina para deficientes visuais, que tem um resultado assim, maravilhoso. E realmente a gente está tendo um resultado muito bom, que a gente vê na análise de parasimpático, por exemplo. Então, eles começaram a suplementar aqui. Nós fechamos uma parceria de um patrocínio com uma farmácia de manipulação. Então, hoje eles têm 100% da suplementação, que precisarem de suplementação eles têm. E isso tem nem um mês que eles estão suplementando e a gente já vê resultado no parasimpático. Então, é maravilhoso. Caramba, é muito legal. É muito legal. Eu queria muito que você contasse isso, porque, de novo, existem situações na nutrição que a gente não imagina que existe. A gente viu brevemente na faculdade que pode ser que exista um caso, mas para você que está imersa nesse universo, é importante ouvir o que você falou no sentido de eles têm questões clínicas e a parte do esporte. Isso é muito importante de ser pontuado, Gabi, porque eu sempre falo, né? A gente tem que olhar para o paciente, para a pessoa. Como eu falei ontem no Masterclass, o olhar precisa ser na pessoa. Se você tivesse ficado presa o olhar do esporte, talvez você deixasse de inconsciente toda a parte clínica que ele já trouxe antes de ser atleta. E aí, talvez, atender a demanda, a necessidade desse indivíduo para então incorporar toda a demanda que ele vai acrescentar com o esporte, não fosse possível, né? Então, por isso que, cara, vai ser tão enriquecedor para quem assistir, porque a gente tem umas especificidades de trabalho muito legais. Além disso, você é vegetariano, né, Gabi? Eu sou flexitariana, vou ser justa. Porque de vez em quando ali dá umas escapadas. Então não me Mas a maior parte do vegetariana. tempo, você, assim, né? Eu entendo porque eu faço parte desse clube do tipo, cara, eu não tenho uma filosofia, mas eu vivo sem, tranquilamente, e até curto viver sem, né? Sim, A exatamente. carne. Então eu sei que você também é dessa comunidade. Exatamente. Né? Eu sou aquela pessoa assim, você não precisa ser vegano para comer comidas veganas. Então, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa mente para experimentar. Eu gosto muito da alimentação plant-based. Hoje eu direciono a minha vida, boa parte da minha carreira para a alimentação plant-based, porque é o que faz sentido para mim. De tudo que eu estudo da nutrição, parece que tudo parece que tudo fala a mesma coisa. Olha, tudo você vai tratar comendo mais frutas, legumes, verduras, cereais integrais. Então, para mim, acaba direcionando muito para esse sentido, faz mais sentido. Então, eu tenho uma alimentação que é muito baseada em plantas e nisso eu entendi que eu não tenho necessidade de comer carne
ou pelo menos não tanta carne, mas o dia que eu tiver afim também tá tudo bem, porque o meu chamado é muito mais direcionado para a saúde e o impacto no meio ambiente. Isso é algo que me mobiliza demais. O impacto que o nosso consumo causa no meio ambiente tem uma força muito poderosa dentro de mim. Então, mas eu falo assim, gente, eu não, nada quando eu tenho vários pacientes maravilhosos que são veganos, bem veganos mesmo. Eu respeito, amo tudo, entendo, profundamente entendo, mas eu não vou mentir de falar que os animais são o que me movem, que o sofrimento animal é o que me move, porque eu estaria mentindo. Me impacta, mas não me impacta tanto quanto o consumismo no meio ambiente, quanto a saúde humana. Então é bem por aí. E aí, Gabi, com a sua experiência da suplementação, uma coisa que eu bato sempre na tecla, você sabe disso, porque eu fui aquela que puxou sua orelha, as duas orelhas, né, sua, de todas as meninas da pós, no sentido de a base tá. A galera fala, não, a suplementação, ela entra quando a base já tá boa, quando a base já tá boa, quando você, é secundário, né? Já E fiz. quando eu vejo isso, eu faço, quê? Você sabe a minha indignação, que eu penso, não, né? E o quanto a gente acaba, né, nossa classe acaba negligenciando o uso dessa ferramenta. E aí, eu sempre falei isso para vocês, né? Enquanto a gente negligencia o uso dessa ferramenta, que é importante, fantástica e que vai trazer transformação real, né, de metabolismo, de fisiologia para o nosso paciente, outros profissionais entendem essa importância e acabam se apropriando dessa ferramenta, né, para serem profissionais diferenciados. E a gente vê bastante coisa errada. E aí eu quero ouvir de você, porque quando a gente pensa, como você falou, todo o meu direcionamento profissional acaba levando para uma alimentação de acordo. Mas você acredita que isso seja suficiente? Ou a suplementação cabe em muitos momentos, mesmo quando a gente já tem um comportamento alimentar modificado e que a base está basicamente boa? Então, nessas puxadas de orelha, teve uma coisa que você me falou, que eu acho que foi quando eu mudei a chavinha na minha cabeça. Que você falou comigo assim, Gabi, se a alimentação já tá boa, ele não precisa mais suplementação. Não é aí, né? Porque se já tá tudo perfeito, se já tá tudo equilibrado, se já tá tudo maravilhosamente bem, não é aí. Então, assim, né? Não faz sentido você esperar tá tudo bem para pensar em suplementar. E foi quando deu aquele choque, né? Tipo, alguém precisa falar óbvio, mas é bem isso, né? E de fato porque antes eu pensava, né? Também as pessoas não vão entender muito bem o que eu tô falando. Eu pensava que assim, olha, antes da gente chegar com suplementação, que na minha cabeça era uma coisa a mais, era uma coisa ali, e a crença de que suplementação é caro. E eu basear, às vezes, a minha realidade no atendimento para o meu paciente. Esse é um erro que a gente não deve cometer. Eu sei que a gente comete, mas não deveria cometer. De que, às vezes, a gente traz a nossa realidade para a realidade do paciente. E aí eu penso assim, gente do céu, um whey protein, sei lá, vamos supor um whey protein top de linha de uns R$300. Eu acho caro, então eu não vou prescrever para ninguém. Não, mas meu paciente não tem problema nenhum em pagar R$300 no whey protein. Né? E tá tudo certo. E para ele aquele ali vai funcionar e tá tudo bem. Então parar também um pouco disso, de trazer a minha realidade para dele. Então eu ficava muito... E calcular a dose, né? Eu calculo muito a dose. Eu calculo a dose do paciente. Falo, olha, para você vai usar X por dia. Então tem X gramas no pote, olha, sai tantos reais por dose. Sim, exatamente. Só que eu tinha essa mentalidade de que suplementação é caro. Se mandasse manipular, então, nossa, era mais caro ainda. E eu fui quebrando essas crenças também, né? Conforme eu fui conhecendo, fui conversando mais com as farmácias também, fui entendendo. Fui, né, vendo o preço de tudo, né? E vendo o benefício que causava em tudo. Então, esse é um ponto crucial. E eu achava isso, de que a suplementação era algo a mais. Primeiro ele tinha que fazer o básico. Se ele não está nem fazendo o básico, imagina se eu vou pensar em suplementação para ele. E não é isso, né? Foi quando você falou comigo, Gabi, não,
né? Se ele não está fazendo o básico, ele mais do que ninguém precisa de uma suplementação. Você tem que pensar nos nutrientes, porque se ele não está fazendo o básico, ele não está tendo os nutrientes que ele precisa. E foi quando eu mudei esse olhar e comecei a trabalhar dessa forma e comecei a ver o resultado, né? Porque melhor do que falar em você ler é você ver. Então, quando você vê o resultado acontecendo e você vê a mudança física, mas também na qualidade de vida, né? Que me impacta muito quando a pessoa fala assim, Gabi, eu consegui dormir. Eu não sei nem quando foi a última vez que eu tinha dormido tão bem. Eu consegui no banheiro, eu não sei qual foi. Eu ficava mais de uma semana sem conseguir ir no banheiro. Eu tô indo a cada 2 dias, ou eu tô indo todo dia. Né? Então, quando você vê isso acontecendo e vê essas mudanças na pessoa acontecendo, faz mais sentido. Você percebe que não, faz sentido mesmo, que é isso, né? E a gente sabe hoje a carência que a gente tem na produção agrícola mesmo. A carência nutricional que existe hoje na produção agrícola. Nós temos um solo doente. Nós temos um solo doente, nós temos uma água doente, nós temos um ar doente, está tudo contaminado. Né? Então, mesmo se a gente pensa numa produção orgânica, em sistema de agrofloresta, em sistema de agrofloresta simbiótica e o que for, esse alimento ele já não tem mais o mesmo valor nutricional que tinha séculos atrás. Essa é uma grande realidade. Então, nós temos sim muita dificuldade em dar todo o aporte nutricional para a pessoa. A pessoa dificilmente vai comer todas as necessidades que ela tem num dia só. A gente já tem que ir equilibrando, né? Olha, um dia você come abóbora, no outro dia você come chuchu, no outro dia você come o espinafre, para a gente ir equilibrando ali esses nutrientes, né? A gente está sempre ali com as bolinhas equilibrando esses nutrientes. Mas a realidade é essa, é difícil a gente ajustar, a gente conseguir atingir todas as necessidades. Isso para quem come esses alimentos, né? Quando come, já fica difícil. Imagina para quem não tem o hábito de comer isso. Que é a maioria das pessoas, né? Vamos entrar nesse assunto combinar. De que né, a alimentação hoje em dia, ela é uma alimentação somente calórica. Ela não é uma alimentação que te nutre efetivamente, que vai te fornecer os micronutrientes, que vai te fornecer os compostos bioativos que você precisa para o real funcionamento do teu corpo, né? Então, hoje a gente está ali injetando combustível no nosso corpo, mas a gente não está cuidando ali do óleo, da água, da manutenção das peças que vai fazer essa máquina funcionar efetivamente, né? Eu falo muito assim, gente, não adianta você puxar o teu carro de gasolina aditivada se você não está olhando nem para o pneu. Se você não está olhando para o óleo do teu carro, não está trocando óleo. E é bem isso, né? Ai, Gabi, eu quero te agradecer muito de coração. Foi um papo rápido, a gente ainda precisa fazer aquele papão longo, como eu falei. Mas eu queria muito, fazia tempo que eu queria trazer alguém que tivesse tido essa mudança de pensamento, mas mais especificamente com peculiaridades que são incomuns, né? Então, você trouxe diversos pontos aí do seu dia a dia pessoal, profissional, então atender para-atleta, fazer suplementação para para-atleta, pontuar a necessidade fisiológica que ele já trouxe, além da fisiopatológica, e aí ainda agregar a parte do esporte e ter esse contato com veganos, e trazer essa percepção de, pô, a gente tem um solo diferente já, e aí a gente já tem dificuldade com quem come bem, imagina com quem não come. Então, já fazia tempo que eu estava namorando esse papo, né? Então, eu quero te agradecer de coração, Gabi, por você ter disponibilizado seu tempo, bem na hora do almoço, para bater esse papo aqui com os meus seguidores. E seja sempre muito bem-vinda, você sabe, as portas dessa casa estão sempre abertas para você. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Amei o convite. Eu gosto de receber o convite porque me dá liberdade depois para fazer o convite também, sabe? Quase que uma cobrança. Eu fiz com você, agora você vai fazer comigo. Adoro.
Mas é uma honra Estou à para mim. disposição. Quando você É precisar. uma honra para mim poder estar aqui colaborando, assim, eu fico muito feliz mesmo, porque mexe com a gente, assim, uma pessoa que a gente admira e poder conversar, trocar esse papo todo é muito bacana, é muito gostoso. Obrigada. E, né, o carinho que eu tenho por você e com certeza todo o seu público também, porque eu tenho certeza que o carinho que eu tenho por você, todas essas pessoas também têm. A gente poder compartilhar um pouco. Eu acho tão importante a gente poder fornecer informações com essas ferramentas que a gente tem hoje de uma forma gratuita e poder levar informação com uma responsabilidade, né? Que hoje está cada vez mais escasso. Qualquer um fala o que quer aí, do jeito que quer. Então, eu acho muito importante, eu me sinto muito honrada de poder colaborar dessa forma. Obrigada mesmo. Obrigada. Beijo. Gente, olha só, nem precisa, pode ficar, Gabi. Hoje a live vai ser um pouco mais curtinha, como eu falei, eu tô aqui em treinamento, parei para cumprir meu compromisso com vocês e com a Gabi, com certeza, jamais ia deixar vocês na mão. Prometi live todo dia, vai ter todos os dias. E estou aqui compartilhando isso com vocês. Eu quis trazer a Gabi, porque a gente já namorava esse papo, como eu falei, mas também porque eu estou nessa empreitada mesmo com vocês, né, de mostrar o quanto a suplementação faz diferença na vida dos nossos clientes, dos nossos pacientes, mas mais do que isso, o quanto a gente acaba deixando de subir degraus. Ellen, fica tranquila, vai ficar gravada. Depois você assiste também um cafezinho, tá? E quanto a gente acaba deixando de subir degraus, porque a gente ainda tem, como a Gabi falou, nos limitam, né? No sentido de utilizar ferramentas que somos habilitados e competentes para utilizar, porque realmente a gente fica ouvindo muitas falsas verdades que a gente incorpora como uma verdade absoluta. Então, eu estou sim aqui emprestada. Ontem a gente fez 3 horas de masterclass no YouTube, foi fantástico. Para quem não assistiu, já falei, eu sou gente boa pra caramba. Eu deixei gravado, você consegue assistir a masterclass, realmente é longa. Mas como agora está gravado, você pode colocar no ponto 5 lá, passar o que você acha que não tem que ver, mas faz, assim, muita diferença você assistir. A gente abordou lá, né, eu abordei para vocês um raciocínio clínico muito legal, facilitando, simplificando fisiologia, fisiopatologia, bioquímica, química dos alimentos, para mostrar o quanto a suplementação pode fazer diferença na sua carreira e o quanto isso pode fazer diferença na vida dos seus pacientes. E para mim foi uma honra receber a Gabi é minha ex-aluna de pós-graduação, minha amiga, minha colega de trabalho, faz parte aí do nosso grupão. E assim como você pode fazer parte também. O link está na bio. Entra lá, assiste a Masterclass e o convite para você fazer parte dessa comunidade incrível de transformação da vida do cliente, de diferenciação profissional com o uso da suplementação, está feito para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada por terem tirado esse tempinho para ficar aqui comigo na hora do almoço. Eu espero que vocês tenham um final de sexta-feira fantástico e um final de semana incrível. Segunda-feira a gente se vê de novo às 6 da tarde. Beijo. Só uma observação, tá? Segunda-feira e terça-feira eu vou discutir casos clínicos aqui na live, tá? Eu vou trazer um caso clínico na segunda e vou trazer um caso clínico na terça-feira, meio-dia, meio-dia não, 1h, para mostrar um raciocínio clínico simplificado e uma suplementação mais assertiva naquele caso, tá? Vou falar de fisioterapia, vou falar de suplementação, mas eu convido vocês a assistirem a Masterclass para vocês já chegarem meio quentes assim na conversa e entenderem, conseguirem acompanhar de modo mais efetivo, tá bom? Gente, muito obrigada, um ótimo final de semana para vocês. Tá.